Saudações aos entusiastas do esporte a motor, este é o GP Total. Desde 2001, no endereço gptotal.com.br, também há muito tempo nas redes sociais. Este é o nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes durante a semana também. A gente está inundando aqui a gente está bombardeando aqui a nossa canal de YouTube com cortes do Joe Ramírez, que foi uma entrevista muito especial que a gente fez. Espero que todo mundo possa ver os cortes, né? Para quem não viu a entrevista inteira, quer ver ali os melhores momentos, tem os nossos cortes durante a semana. Lembrando que o Joe Ramírez viveu aqueles anos de McLaren de rivalidade de Senna e Prost, conviveu muito tempo com o Ayrton, até a saída do Ayrton da McLaren, ainda conviveu, ainda teve um rabicho ali daquela época de Mika Häkkinen, também campeão de McLaren, muita história para contar, e a gente está trazendo aqui sempre as melhores histórias, a gente está pensando e colocando junto aos cortes. Espero que o pessoal esteja aí curtindo também. Pauta de hoje, Grande Prêmio da Grã-Bretanha, mais um vencedor para a temporada 2024. E para a gente falar um pouco do British Grand Prix aqui em Silverstone, tem a companhia mais uma vez do meu amigo João Carlos Viana, diretamente da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir. Meu nome é Lucas Giavone, transmito da minha querida Sorocaba, interior de São Paulo. João Carlos, meu boa noite e o seu panorama sobre esse Grande Prêmio da Inglaterra, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, na verdade, em que a gente teve mais um vencedor que há muito tempo não vencia, chamado Lewis Hamilton. O Hamilton surgido aí das cinzas, provando que ainda tem lenha para queimar e que a Ferrari não cometeu uma sandice ao contratá-lo para a temporada 2025. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Lucas. Boa noite quem nos assiste, ou bom dia ou boa tarde, dependendo do que você está nos vendo. Talvez a sandice seja o Hamilton sair da Mercedes agora, né? Mercedes claramente em evolução, né? Foi muito interessante. Porque a vitória do Hamilton, ela não foi uma vitória circunstancial como foi a do Russell na semana passada na Áustria, né? Foi uma vitória que a Mercedes ficou com a primeira fila, o Russell em primeiro, o Hamilton em segundo, brigou com a McLaren o tempo todo, no momento de tanto piso seco como piso úmido, né? Não chegou nem a molhar a pista, a chuva que caiu em Silverstone, né? E o Hamilton segurou ali a barra nas voltas finais, quando tinha um Verstappen bem rápido, com os pneus duros. A gente vai falar um pouquinho também das táticas, né? As táticas são muito importantes. Eu acho que uma equipe ela se torna de ponta não apenas para conquistar um bom carro, para desenvolver, mas também no entrosamento de fazer as táticas certas. Eu me lembro que quando a Mercedes era dominante, eles pareciam que tinham soluções para todos os problemas que surgiam. Então eles estavam sempre na frente nesse momento, né? E a Red Bull teve as soluções corretas que botaram o Verstappen em situações bem melhores do que o próprio potencial do carro, né? A gente vai falar também um pouquinho como a Red Bull ela deixou de ser a equipe dominante para hoje foi a terceira força no Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone. E a McLaren vacilou bastante com seus dois pilotos, né? Mas, claro, o grande destaque foi o Lewis Hamilton, 104ª vitória na carreira. Vitória já está entre as grandes vitórias em Silverstone. Nós tivemos vitórias assim, apoteóticas do Mansell, em 87, 92 principalmente, que a torcida invadiu, foi muito legal. E hoje foi mais uma vitória muito emblemática para o Hamilton. A festa que ele fez, né, que foi feita, foi muito bonita. Ele levou a bandeira, ele abraçou os pais, né, quebrou um pouquinho o protocolo, né, foi bem próximo da torcida. A torcida foi muito importante. Tirando a volta que o Piastri liderou, praticamente todas as voltas a torcida vibrava, porque era sempre o inglês na frente. Foi o Russell, depois foi o Lando, por último o Hamilton. E, por último, a gente tem que destacar que uma temporada que a gente já tinha comentado aqui em outras oportunidades, né? Uma temporada que estava a expectativa tão baixa, né? O Red Bull tinha tudo para destroçar todos os recordes, mais um ano, sim. Destroçar todos os recordes, dominar em 12 corridas, metade da temporada, chegou hoje, 6 vencedores diferentes, né? Agora o diferencial é
temos 6 vencedores diferentes, só que apenas um venceu mais de uma vez, que é o Verstappen, e os outros venceram uma vez. Os outros 5. As outras 7 vitórias são do Verstappen, e a gente está vendo um Verstappen talvez um pouquinho diferente, né, que já que ele não tem mais o carro dominante, ele está sendo aquele piloto, lembra muito 2 campeonatos, né, do Senna em 91, mas principalmente do Schumacher em 2001. O Schumacher em 2001. Sim, sim. O que estava acontecendo naquele momento? Depois de 3 temporadas em que o campeonato era um tiratema Ferrari e McLaren, a Williams surgiu muito forte com o motor BMW como terceira força. Então, o que acontecia? Tinha momentos que ou a McLaren vinha muito forte no circuito Aldon Forte, o Raikkonen poderia ter vencido em Barcelona, que ele quebrou na última volta, né? Ele venceu corridas lá em Indianápolis, venceu em Silverstone, e no circuito de altíssima velocidade, quando o motor faz a diferença, a Williams fazia, o Montoya venceu em Monza, o Ralf Schumacher venceu em Hockenheim, ele era o antigo Hockenheim das longas retas, e o Schumacher, ele estava junto com a Ferrari, ele estava na hora que ele podia vencer, ele vencia, mas quando ele não estava com o carro dominante, ele chegava em segundo, chegava em terceiro, e sempre foi acumulando pontos, e ele venceu aquele campeonato com muita facilidade. Venceu com acho que umas 3, Sim, 4. sim. Então o Verstappen está indo com um campeonato muito parecido. Ele já não tem um carro mais rápido. É um campeonato que também a gente pode destacar como parecido, João, ainda nessa linha, mas evidentemente guardadas as devidas proporções, foi o ano de 1985, em que o Prost capitalizou também vitórias importantes e pontos importantes. Ele foi ganhando na consistência e num posicionamento em que, quando ele não tinha o melhor carro, ele estava lá sempre para pontuar. Né? Só que o 85 teve a diferença de que ele revezou um pouco da liderança daquele campeonato com o Michele Alboreto na Ferrari. Esse ano não existe um Alboreto como personagem, né, para a gente ter uma similaridade mais forte. Foi muito mano a mano, approach e Alboreto. Então, e no final, e teve aquele final que até os ferraristas reclamam, né, que teriam a Ferrari ter sido sabotada pelo motor, pelo um turbo da Garrett, até aquelas conversas, que no final a Ferrari passou as 3, ou não vou lembrar agora se foi 3 ou 4 corridas sem pontuar, muito mal a Ferrari, né? E agora, eu lembrei também de 91, foi porque o Senna, ele venceu as 4 primeiras corridas, né? As 4 primeiras corridas. Já na quinta, que foi o Grande Prêmio de Montreal, que foi na última vitória do Nelson Piquet na Fórmula 1, a Williams já estava assim, muito na frente da McLaren, em termos de desempenho, muito na frente. Então, o que o Senna fez? Cara, eu vou pontuar, se sobrar alguma coisa eu venço, mas eu vou pontuar, e foi campeão mais ou menos dessa maneira. Eu acho mais parecido até com 2001, né? Porque a gente tem mais outros players, não é apenas, no caso do carro 90, era apenas a Williams, né? A Ferrari, aquela bagunça que foi a passagem do Prost lá, o Prost não venceu nenhuma corrida em 91, a Ferrari não venceu nenhuma corrida em 91, mas eu acho mais parecido com 2001, porque tem mais equipes lá brigando, tirando pontos das outras, que você olhar, um mês atrás, a Ferrari vencia com o Leclerc em Mônaco, com o Sainz em terceiro. Bom, agora a segunda força vai ser a Ferrari. Não, de repente a Mercedes atropela todo mundo. Aí a McLaren, desculpa, a Mercedes... McLaren primeiro, e agora a gente está vendo uma Mercedes muito forte. Aí agora estou vendo a Mercedes com atualizações chegando, já fez dobradinha, podia ter O vencido interessante hoje, é que, então, já se aprofundando no próprio andamento da corrida, a gente percebe que a corrida ela foi dominada pela Mercedes e pela McLaren, porque em determinados momentos da corrida, cada carro estava performando melhor. Quando começou a corrida, ainda no seco, a Mercedes estava na frente e era um carro melhor. Começou a chover, a McLaren era muito superior à Mercedes com aquele piso meio seco, meio molhado. E aí a gente teve um final em que a McLaren acabou fazendo bobagem tanto na tática do Piastri quanto da do Norris, sem possibilidade de voltar a brigar com a Mercedes com o Hamilton já estabelecido. O Russell já tinha abandonado
a corrida, mas a McLaren já não teve mais aquela força que teve, por exemplo, quando começou a chover. Mas o que a gente pode ver é que o protagonismo foi das duas equipes. E como você bem destacou, a Red Bull, nesse caso, ficava só como terceira força o Foi tempo inteiro. impressionante. Foi impressionante, Né? Lucas. A facilidade que o Norris passou o Verstappen no primeiro stint, antes de começar a gente diz aqui no Ceará, Sim, neblinar. Né, que a gente chama, a garoa aí de você no sul, aqui no Ceará chama de neblina, neblina, né? Aí neblina é outra coisa, aqui a gente chama chuva, sinônimo de garoa, né, que a gente chama neblinar, então quando começou a garoar. Então foi impressionante como, eu até me impressionei bastante como, se você voltar para março de 2024, a gente não poderia imaginar o Verstappen sendo ultrapassado com muita facilidade pelo Norris. Ele ultrapassou, abriu a asa e foi embora. Foi com o detalhe realmente de ter as duas Mercedes na frente dessa briga. isso. Não, Então, era a terceira isso é força ali. também. Eu acho que numa Isso corrida. também é uma coisa surpreendente. A Mercedes aparentemente entendeu quais eram os pontos mais vulneráveis em termos aerodinâmicos e de performance do carro, revisão do assoalho, revisão da asa dianteira, fazendo com que o carro realmente fosse muito rápido, muito competitivo. Não fosse o abandono do Russell por motivos mecânicos, a gente poderia muito bem ter uma dobradinha Mercedes, né? Seria possível a gente cogitar isso. Seria plausível a Os gente dois não podem. pensar num. Acho que o Os pódio era dois no mais pódio, sim. bem, É- é- sim, bem, Era bem muito tranquilo. plausível a gente pensar nesse tipo de situação. E de sim o quanto a Red Bull tirou coelhos da cartola em termos estratégicos e táticos para que o Max Verstappen chegasse nessa segunda posição, que faz com que ele abra ainda mais vantagem no campeonato, já que a gente está falando de um Lewis Hamilton que estava ali pontuando muito pouco, a gente estava tendo desempenhos majoritariamente apagados do Hamilton. Esse foi um Hamilton, o Hamilton que a gente viu nesse domingo é um Hamilton que a gente não via desde 2021, quando ele disputou o título palmo a palmo com o Max Verstappen. A partir de 2022 a gente viu um Hamilton perdendo para ele mesmo e não para o George Russell. A gente viu um Russell que estava ali performando melhor, mas por quê? Porque é aquela questão de que eu falo, eu bato nessa tecla de que o maior rival de Lewis Hamilton em toda a sua carreira chama-se Lewis Hamilton. Quando ele não está numa boa vibe, quando ele não está com a cabeça voltada à sua melhor performance, ele sabe performar, fica difícil de tê-lo conseguindo esses resultados que ele normalmente tira quando está com todas as situações favoráveis. E a gente viu um Hamilton renascendo realmente nesse grande prêmio em Silverstone, porque ele estava voltando à sua melhor forma, percebendo que estavam todos os ventos a favor dele, ele foi lá e realmente fez uma corrida memorável. A gente teve duas corridas em Silverstone, são as mais famosas dele, aquela que ele ganhou com 3 pneus só, um já estava de pneu murcho, e aquela corrida que eu sempre falo, quando eu falo de Lewis Hamilton, Grande corrida. principalmente quando eu falo de chuva, a de 2008. 2008, que foi uma aula na chuva, digno de Schumacher, digno de Senna, nos seus melhores dias em corridas de chuva, como a gente viu várias exibições de gala do Michael Schumacher na chuva, Ayrton Senna então nem se fala, porque para mim os dois assim são os mais elevados pilotos de nível de chuva que a gente já teve na Fórmula 1, Senna e Schumacher, nesta ordem, tá? Mas um muito próximo do outro, muito próximo do outro, sendo um pelinho à frente, tá? Por justificativas que num vídeo futuro a gente até possa falar, mas uma exibição de gala do Lewis Hamilton naquele dia na chuva, provando que sim, ele é um piloto que desde muito cedo mostrou que era muito talentoso, e que conseguiu voltar a ter os seus melhores dias nesse domingo, nessa corrida. É aquela história, né, Lucas? É o tubarão que farejou sangue na água. Ele Exatamente. percebeu que tinha uma chance de vencer na frente da sua torcida. Você percebia, era muito claro que, ok, quando o Russell liderou, a torcida vibrou, quando o Norris liderou, a torcida vibrou, mas quando o Hamilton apareceu primeiro, a torcida explodiu.
né? Uhum. Até o Sérgio Maurício falou, olha, por mais que o Lando e o George sejam ingleses, sejam pilotos que a torcida gosta, o ídolo mesmo é o Lewis Hamilton. A torcida explodiu quando ele ali assumiu a liderança, né? Então o Hamilton, quando ele viu que tinha chance de vencer, ele farejou o sangue e tirou. O último stint dele foi muito representativo, porque o Verstappen estava muito mais rápido, ele estava meio segundo mais rápido, 4 décimos mais rápido, ultrapassou o Norris, né? Visto que tinha acontecido semana passada, então ficou naquela expectativa, o que vai acontecer, e o Lando, acho que ele percebeu que não tinha muito o que fazer ali, deixou meio que, ele até colocou ali do lado por dentro, mas o Verstappen atropelou, mas nesse momento a diferença era 3 segundos, e o Hamilton segurou, ainda faltavam 5 voltas, se você fazer as contas ali, o Verstappen poderia atacar, se fosse naquele meio segundo, ele ia chegar na penúltima volta a menos de um segundo do Hamilton, abrir a asa, tchau e benção. O Hamilton aumentou o ritmo, pegou retardatários, né? E chegou 1,8, 1,9 segundos na frente. Ele fez as últimas 5 voltas do Hamilton foram muito impressionantes. Ele fez é isso que às vezes irrita um pouco do Hamilton, né? Muita gente Aqui, ó, só para aproveita. constar, o Max chegou 1,4 atrás na bandeirada. Olha aí, 1,4. 1,4, mas estava 1,8 ali na abertura da Sim, última volta. sim. A abertura da última estava 1,8, 1,9, coisa assim. Então, isso que atrai críticas por Hamilton, porque não é sempre assim. Ele tem que esperar acontecer alguma coisa, e que a gente já bateu aqui até algumas vezes, né? É isso que o diferencia dos outros multicampeões, que a gente faz aquelas comparações, vale muito a pena, mas é aquelas comparações com outros multicampeões. Né? A mentalidade do Hamilton, às vezes, atrapalha bastante. Mas foi uma festa bonita, foi bem legal. E você falou aí, passando, Lucas, de 2021, né? E a forma como ele cumprimentou ou não cumprimentou o presidente da FIA, o Mohamed Bin Sulayem, me chamou muita atenção, né? Foi um negócio bem frio, né? Tanto que quando o Ben Sulayem foi colocar aquela medalha de vencedor, ele não cumprimentou o Hamilton, ele não deu a mão, o Hamilton também não deu. Então acho que 2021 a cicatriz ainda está aberta pro Hamilton. Sim, disso a gente não duvida. Realmente, as próprias pautas do Bin Sulayem são completamente outras do Lewis Hamilton. Isso aí também você pode colocar na equação os engajamentos do Lewis Hamilton, que vão meio contra as pautas do Bin Sulayem, enfim. É A uma briga com o coisa que Toto realmente Wolff, aquela briga com o Toto Wolff, né? E o Hamilton é também. muito amigo do Toto. Na verdade, essa facada nas costas, né? Mas eles são muito amigos ainda. Então tem esse componente sim. A lembrar que não só na corrida choveu, mas também no próprio qualifying choveu. Isso acabou um pouco que definindo as posições, né, durante o treino. A gente já vai falar de Checo Pérez, porque a gente está indo em mais uma sequência de corridas terríveis do mexicano e que tem a ver com a qualificação, mas eu queria, né, destacar um pouco mais os erros táticos da McLaren, antes da gente prosseguir, falar um pouco mais de Red Bull, falar do Checo Pérez e também falar da Ferrari, que também voltou a errar nas suas táticas. Foi A feio, viu, Ferrari? Ferrari que deu passos errados, tá? Isso também está bastante claro, tanto que cada piloto correu com um pacote de atualização diferente, justamente porque aparentemente a Ferrari está meio perdida no desenvolvimento do carro. Né? Desde Mônaco ela estreou um pacote em Imola, estreou um pacote na Espanha, tá? E aparentemente o pacote mais novo não está dando certo. Tá? Assim como o anterior parece que também não foi um grande avanço em relação ao que os outros times conseguiram. E tá aí a McLaren e a Mercedes disputando a liderança no Grande Prêmio de Silverstone, eclipsando a própria Red Bull, né? E fazendo com que a Ferrari realmente ficasse para trás
Quarta nessa força briga, destacada. né? Quarta força Quarta destacada. força bastante destacada, aquela mesma, não se esqueçam, é aquela mesma equipe que ganhou em Mônaco. A gente está falando que hoje está correndo como quarta força. A gente não sabe o que vai ser da segunda metade do campeonato. Realmente, não parece não ser difícil dar passos errados na evolução do carro, que é o que aparentemente acontece com a Aston Martin, que apesar de ter terminado nos pontos, a gente viu a derrocada do time. Ou seja, é bem possível que isso aí seja de passos evolutivos em uma direção que faz com que o carro não renda bem, que provoque algum problema de rendimento ou de desgaste de pneu, problema aerodinâmico, porque os carros são desenvolvidos durante a temporada. Né? Acabou aquela história de não tem dinheiro para desenvolver o carro e o carro vai perdendo, É o caso. né, perdendo o que era a Haas, por exemplo, né? A Haas sempre tinha um carrinho ali bem nascido, um carrinho que dava para pegar os pontos, etc e tal, e era atropelada durante o ano pelo desenvolvimento dos demais times. Isso paulatinamente tem acabado nas equipes menores e isso simplesmente não existe nas equipes maiores, que é o caso de Ferrari, que é o caso de Red Bull, que é o caso de Mercedes, que é o caso de McLaren, né? E o próprio caso da Aston Martin, porque ali dinheiro não falta, dado Não. o chefão da operação. Devia Mas contratar um piloto melhor, mas não vou entrar em baixos detalhes. pois eles quiseram renovar com ambos os pilotos. Eu só concordo com 50% da decisão. Ah, Mas vamos lá. nós. E não preciso nem Nós. dizer quais são os É, 50, qual é a metade com a qual eu concordo. João, falar sobre os erros táticos da McLaren, que mais uma vez, e assim, a gente já tem destacado isso, de que a McLaren tem tido carro para brigar por vitórias, mas ela não está conseguindo capitalizar. A gente tem, claro, a curva de aprendizado do Lando Norris, o desabrochar do Lando como um piloto que vem agora constantemente brigando pela vitória, aquela vitória dele, é, a foi primeira na muito bem. carreira deu aquela, né, quebrou aquela questão de barreira de vitória, aparentemente, e faz com que ele esteja hoje num patamar em que ele não fica satisfeito em só pegar pódio, ele quer realmente ganhar de novo, quer ganhar mais, quer ganhar várias vezes e quer se tornar um contender do campeonato, uma figura para disputar o título, né? Mas a gente vê que a McLaren anda pecando nos detalhes, ela está com um carro ótimo, mas anda pecando nos detalhes e Silverstone, mais uma vez isso aconteceu. Uma corrida muito tática por causa do chove para que tivemos em Silverstone. Isso ficou muito claro. A McLaren errou com os seus dois pilotos. Até o Lando falou depois da corrida que, pô, já tô de saco cheio de eu ser mais rápido, ter um carro mais rápido e não vencer. A gente não deve esquecer nunca que, vamos lá, de Miami para cá, a, talvez o melhor carro seja a McLaren, mas só venceu uma corrida. Sim, Só venceu uma corrida, né? Só venceu em Miami. Mas Mônaco perdeu, né? A gente estava falando agora a Ferrari, mas Imola perdeu, Barcelona perdeu, Áustria perdeu, então são pequenos detalhes e hoje ficou muito claro esses detalhes, né? A equipe errou. Acho que eu vou até começar com o Piastri. O erro do Piastri foi muito chamativo. Eu não duvidaria que se o Piastri tivesse entrado junto com nós, o mais que ele perdesse tempo, perdesse lá 5 segundos, ele estaria na briga pela vitória. Se ele não tivesse, ele sim, estava, sim. ele até o Sainz entrar nos pits para na penúltima volta, para marcar a volta mais rápida, botou pneus macios a volta mais rápida, o Carlos Sainz, a volta mais rápida era do Piastri. Ele estava com os pneus corretos, ele estava com pneus médios. Ele estava muito rápido. O Piastri ele poderia ter, eu acho que até mais do que o Lando Norris, na minha visão. Né? Se você Sim, tirar, sim. se você Plausível ver, também. se você olhar, se você observar a diferença dele, ele chegou poucos segundos atrás do Norris. Né? Ele chegou a estar a 11 segundos, né, da segunda parada, mas chegou próximo. Ele tirou muito tempo, então ele vinha muito rápido o Piastri, mas a equipe resolveu não fazer aquela parada dupla, né, que a Mercedes fez com o
Hamilton e o Russell. O Russell perdeu tempo? Perdeu, mas ficou ainda ali na briga pelo pódio e pela vitória. O Piastri, coitado, caiu para sexto, muito atrás, depois teve que remar bastante. Ultrapassou o Sainz e tal. Né? E no caso do Norris, né, assim como em Montreal. Né? Em Montreal, a equipe também foi uma corrida que teve chuva, teve sol, teve chuva, teve sol, e a McLaren errou com o Norris quando esperou uma volta a mais. O Norris ficou uma volta na pista com pneu intermediário com o piso praticamente seco. Ele perdeu a corrida ali para o Max Verstappen Montreal, e hoje foi bem parecido. E para completar, o nosso querido Landa ainda errou a marcação do pit stop. Ele parou um pouquinho à frente. Isso, então, o pit stop que durou em torno de 2 segundos e meio, durou 4,5. 2 segundos e meio significou que ele emergiu logo atrás do Hamilton. Então, isso fez muita diferença. Então, assim, são esses, como falou, a gente já falou aqui, uma equipe grande, ela precisa não apenas construir um bom carro, ter o melhor carro, desenvolver esse carro, mas desses momentos que a gente vê que a equipe uma equipe grande. A McLaren é gigantesca, muitos títulos, tradicionalismo, mas ela não briga pelo título, acho que desde 2011, não, 2010, naquela com o Hamilton, aquela famosa temporada que tinham 4 pilotos com chances matemáticas desde 2010 que a McLaren não briga pelo título, né? Briga por vitória aqui e acolá, passou uma entre-safra, né? Com o motor Honda no começo, com o Alonso, né? Agora que está recuperando, a gente tem que sempre falar aqui do André Stella e do Zac Brown, né? Que foram os arquitetos dessa ressurreição da McLaren, mas a equipe ainda peca muito desses detalhes que está fazendo muita diferença nos resultados da McLaren. São derrotas doídas. O Lando, a gente falou, você falou agora, né, Lucas? O Lando, ele quer ser um piloto de ponta, então ele até falou, pô, terceiro lugar, legal, tô em casa, mas eu queria ter ganho. Eu tinha carro para ganhar. E essas coisas vão se acumulando, vão se avolumando cada vez mais. Porque daí acaba perdendo pontos importantes para que... E o que a gente vê hoje? A gente vê um Verstappen que, como ele chegou em segundo e o Lando em terceiro, abriu mais vantagem. Agora o Max Verstappen aqui, eu já vou pegar a pontuação para a gente poder também colocar, né? Com a segunda colocação, o Max Verstappen foi para 255 pontos. O Lando Norris continua vice, mas com 171, ou seja, perdeu indo um pouquinho, né? O Max acabou abrindo um pouco mais. Leclerc não pontuou na corrida, né? Que também foi outra corrida, outro abandono, né? Outra não pontuação do Leclerc. 0 pontos. Fazendo com que... então, na Áustria ele já não tinha pontuado. E agora, na Grã-Bretanha também não pontua, né? Um 14º lugar, uma corrida assim para esquecer. Terceiro lugar, 150 pontos, já ameaçado pelo Carlos Sainz, que chegou na quinta colocação, que era o que dava para fazer com aquele carro, e não que a Ferrari não tenha errado na tática do Sainz também. 146 pontos, eles só estão separados por 4 pontos. O Piastri, o novo quinto colocado. Oi? Sainz com uma corrida a menos, né? A gente nunca pode esquecer desse detalhe. Sim, verdade. É a apendicite lá da Arábia Saudita. O Oscar Piastri é o novo quinto colocado do campeonato, com o quarto lugar. Um quarto lugar que, como a gente já destacou aqui, ele poderia ter capitalizado ainda mais pontos se a McLaren não tivesse chamado ele tarde demais, ele tivesse que remar para chegar nessa quarta colocação. E chegamos aqui no Sérgio Pérez, que 6ª corrida consecutiva em que ele vai mal, e que não só foi mal, como não pontuou. A miserável 17ª colocação, e isso tem muito a ver com o Qualify, como a gente adiantou aqui na pauta de hoje. Lucas, vou falar aqui um pouquinho de futebol para chegar no Checo Pérez, né? Eu tenho, desde quando o Brasil começou a perder Copas de forma sucessivas, eu tenho um prazer sádico de assistir os programas esportivos pós-derrota. Porque são os melhores. Isso é realmente um prazer sádico. Então, ontem, né, a gente está gravando aqui no domingo, ontem o Brasil perdeu para o Uruguai,
nos pênaltis, na Copa América. Então, e ainda bem que a gente é um canal de automobilismo, não ter que falar É, da campanha do Brasil isso. na Copa América. Eu ia estar sofrendo agora nesse Não, vídeo, mas a gente exatamente. é do Não, eu automobilismo, sofri, a gente eu se sofri, livra eu sofri desse na fardo. sexta-feira. Eu sofri na sexta-feira. Foi bem sofrido. Injusto também. Mas o que eu queria chegar lá? Hoje eu estava assistindo alguns vídeos. O Mauro César fez uma comparação que me lembrou muito o Checo Pérez. Ele falou que o Dorival Júnior, ele parece aquele piloto que é capaz de vencer uma corrida, fazer um brialeco, mas ele está com um carro muito bom para vencer o campeonato mundial. Ele falou, o Dorival, é meio que o Dorival Júnior, ele tá na situação, ele é um bom treinador, ele venceu a Copa do Brasil, tá, tava até no Ceará, foi aquela sacanagem que ele acabava aí, mas ele é um bom treinador, mas não é o suficiente para a seleção brasileira. Então, trazendo para o Checo Pérez é a mesmíssima coisa. O Checo Pérez ele tem uma vitória no Bahrein, em 2021, no auge da pandemia, que ele bateu um recorde, ele chegou a estar em último, venceu. E detalhe, ele estava com a Force India. Ele venceu essa coisa na Force India. Tudo bem, aquela Mercedes rosa, toda aquela É que é rolada Racing toda. Point, né? Não era mais Force Era India, Race Racing Point, Point. Race Point, isso. Era tudo a mesma coisa. Aquele Pois bem, rosa então, iogurte lá. e semana passada, você falou do nome do Jean Lézy, que é da nossa geração, e lembra do Jean Lézy correndo com aquela Tyrrell azul e branca, sem nenhum patrocínio, porque a Tyrrell já estava na final de feira total há mais de 10 anos, a equipe com problemas financeiros. Você viu o Jean Lézy na Tyrrell em 89, 90, todo mundo pensando, estava um gênio que vai chegar e vai ser a próxima estrela da Fórmula 1. Quando ele foi para a Ferrari 91 e podia ter ido para o Williams, cara, simplesmente não aconteceu. Então o Checo Pérez é mais ou menos isso. Ele é um piloto que o limite dele é muito abaixo do que a Red Bull espera de um piloto, mesmo sendo o segundo piloto. Basicamente é isso. É como o Dorival Júnior, seu técnico da seleção brasileira. Ele é um bom treinador? É. Capaz de ganhar títulos? É. Mas é muito abaixo para estar a seleção brasileira. É a mesma coisa do Sérgio Pérez. Né? Agora, a sorte do Checo Pérez é só uma. Porque nessa semana ressurgiu aquelas conversas, talvez o Daniel Ricciardo o substitua o Sérgio Pérez, né? O Daniel Ricciardo vinha de boas corridas, vinha se recuperando. Aí, aí bem, quando surge esse rumor, o Daniel Ricciardo faz uma corrida horrorosa, chega em 14º, 13º, 14º, e Décimo 15, terceiro, enquanto o 10 Yuki terceiro, Tsunoda chegou em 15, décimo e pontuou. 15 segundos atrás do Tsunoda. Não é isso, 15 segundos, quer dizer. O Christian Horner e o Helmut Marko terão muito trabalho para escolher o piloto da Red Bull 2025. É uma vaga aparentemente boa, mas assim, é muito difícil. Ser companheiro de equipe Max Verstappen na Red Bull atual não é fácil, mas a gente está vendo que o Mundial de Construtores, né, uma hora pode dar ruim. Não sei se em 2024 ainda, mas tá, os pontos que o Pérez deveria estar marcando está fazendo falta. Então, agora vou ser bem sincero, viu, Lucas? Se eu fosse a culpa da Red Bull, dispensava os velhos, o Checo Pérez e o Daniel Ricciardo, colocaria o Liam Lawson na Red Bull, dizia, Lawson, tu fica aí, aprenda, e não queira ser de Max Verstappen, não, mas marque menos pontos, traga o carro para casa, marque pontos, e botava o Isaac Hadjar, que dizem ser o novo queridinho do Helmut Marko, na Race Bulls, ao lado do Yuki Tsunoda. Eu faria isso. Eu acho que você trocar Sérgio Pérez por Daniel Ricciardo, né, que se falou muito nessa semana, né, que na volta das férias haveria essa troca, apesar que dizem, né, que o Sérgio Pérez foi bem esperto em dizer que ele não vai uma cláusula anti-rebaixamento, né, ela devia ter feito isso em 2022, mas fazer o quê? Tem essa cláusula de anti-rebaixamento e não ocorrer na Race Bulls, mas se fala que pode ser essa troca, mas eu acho que trocar Sérgio Pérez e Daniel Ricciardo, eu não vejo o Daniel Ricciardo fazendo um trabalho melhor que o Sérgio Pérez, não. Fica realmente difícil defender o Sérgio Pérez, difícil
elogiar o Daniel Ricciardo, tá? Realmente fica bastante difícil. Eles têm um piloto com um grande potencial, que é o Leon Lawson, tá? Que está na boca, hein? Era para ele ser titular de algum dos carros em algum momento, tá? Porque o Pérez, ele se perdeu, ele estava indo bem, ele nas 6 primeiras corridas, tá? 7 primeiras corridas aqui, contando, né? Todas as aqui. Bahrein, Arábia Saudita, Austrália, Japão, China e Miami, ele chegou todas no top 5. Tá? Tava tudo certinho. A partir de Imola, a maionese desandou de uma forma que, em Imola ele chega em oitavo, depois Agora, viu, tem Lucas? dois abandonos, Mônaco, Canadá, um oitavo lugar muito ruim na Espanha, um 7º lugar na Áustria, mas só porque teve aquele arranca-rabo do Max Verstappen e do Lando Norris, senão ele teria chegado mais para trás também. E agora uma miserável 17ª colocação. Fica realmente muito difícil acreditar que não haja realmente uma reviravolta. Enfim, a gente ainda tem muito campeonato pela frente, mas eu não sei até que ponto vai a paciência do Horner, a própria paciência do Marco, o, o Max Verstappen faz aquele papel de defender o Sérgio Pérez, claro, porque não quer ninguém para dividir equipe com ele, né? Lógico. É melhor ter um cachorro morto lá do que alguém que vá questionar o primeiro posto dele, que vai tentar andar mais rápido. É a mesma coisa que o Hamilton fazia quando Valtteri Bottas estava do lado dele na Mercedes. Não, Bottas é um baita piloto, Bottas é isso, Bottas é ele aquilo. Força eu ser rápido. Ele me força ser rápido, faz-me rir, né? Ver o que o Bottas é com um carro não competitivo, né? O quanto ele desandou, e não estamos falando dos calendários dele, estamos falando da performance dele em pista. Eu prefiro ver essa parte. Mesmo sendo ruim, eu prefiro ver as performances dele na pista. O Bottas hoje, ele é o último piloto da tabela. Tá? Por quê? Porque o Logan Sargent chegou em 11º, tá? Então ele tem um 11º lugar, apesar de estar zerado, né? Bottas zerado. O Sargent está na frente dele porque nesta corrida em Silverstone chegou em 11º, tá? E o Guanyu Zhou também tem um 11º lugar que ele conquistou na primeira corrida no Bahrein, tá? O melhor resultado do Bottas foi foram 2 13º lugares, Mônaco e no Canadá. Então hoje o Bottas é o pior piloto em termos de tabela. Tá? Esse cara que o Lewis Hamilton elogiava, baita piloto, me faz ser rápido, né? Nos treinos, era leão de treino, né? Foi 2 vezes campeão, tá na frente, Fipratice 2 tá na frente, treino 3 também, chega no qualifying, toma a pole lá do Hamilton sobe na frente, né? Dobradinha prateada, mas com quem? Com o Hamilton na frente, E o Sérgio Pérez agora tá nessa situação que dobradinha nem sonhos mais. Aquele 2023 dourado para a Red Bull, a gente não vai ter mais. E a gente tem um Pérez que realmente não consegue capitalizar pontos como o Verstappen tem feito diante de uma situação em que a Red Bull não só não é mais dominante, como está tomando tempo de carros como a Mercedes, né, em específico a Silverstone, e da McLaren, coisa que já vem acontecendo há um bom tempo. Eu ia falar, Lucas, que mesmo nessas 6 primeiras corridas que o Pérez pontuou bem, houveram corridas em que ele foi muito mal. Em Melbourne, quando o Verstappen quebrou no começo da corrida, ele chegou em quinto, 1 minuto atrás do Sainz. Em Miami ele chegou em quinto, mas foi uma corrida muito apagada, né? Então, assim, tá indefensável o erro dentro da classificação, aquela história, né? Ele colocou pneu slick, a pista estava úmida, mas o único que atolou o carro ali foi ele. Então, pois não dá, é indefensável. Então, no Qualify, ele foi o único que errou ali e atolou. Isso a gente até pode botar na conta do azar, porque assim, vários outros pilotos saíram na mesma curva. O próprio Verstappen saiu na Copse. O próprio Verstappen saiu, só que eles saíram reto e eles pegaram aquela faixinha de asfalto que fica pouco antes da barreira de pneus. Eles atravessaram
a barreira a brita inteira, né? E chegaram nessa área, que é justamente essa área para você fazer um retorno depois de uma escapadela. E me vê o Pérez escapa de costa, vira o carro, dá peão e fica Bola. atolado na brita. Aí Não, e, fica, né, para na Q1, aí já larga lá atrás, que é a questão do efeito borboleta, que a gente está falando já faz tempo, que foi o efeito borboleta, por exemplo, em Mônaco, para ele estar envolvido lá atrás na carambola com a Haas lá em Mônaco, por quê? Porque qualificou mal, né? O average, né, a média dele de qualificação é, é indefensável, infelizmente. Eu gosto do Sérgio Pérez, eu acho que ele é uma figura importante na Fórmula 1. Ele é um piloto que já provou ter talento em diversas ocasiões, mas está numa fase que realmente não justifica a permanência dele no ano que vem, por mais que ele já esteja assinado. O que a gente não, eu sabe, e é acho uma que. coisa que eu já falei aqui, é que É, contratos servem para ser quebrados. eu Eles acho que o servem contrato para. dele tá bem Né? rachadinho. Faz uma rachada assim no meio, você tá esperando apartar. Porque é incrível. Assim, né, tanto que se fala claramente que o Checo já até, né, nesse final de semana ressurgiu essa história do Ricardo, que a troca seria já O depois que a gente sabe das que é um férias de blefe, verão. porque o Ricardo também não tá dando nada. Né? Pois é, só A que aí gente é sabe porque que é um aquela história, blefe. o Para dar Ricardo, aquela pressão, ver se a pressão não adianta de alguma coisa, e não tem né, só que adiantado. o Ricardo, só que o sorte do Pérez, o Ricardo, que vinha de boas corridas, foi uma corrida horrorosa, como eu falei agora, foi uma corrida horrorosa em Silverstone. O Horner e o Marco teve que se rebolar para formar a dupla da Red Bull da Race Bulls em 2025. E a gente, e a gente tem que sempre lembrar, né? O Helmut Marko, ele achou o Vettel, achou o próprio Ricardo, quando ele era um piloto de Fórmula 1 de verdade, achou o Verstappen, ele também destruiu a carreira de muitos pilotos que de uma forma onde se desenvolveram bem, ou na Fórmula 1 em outras categorias, e a Red Bull, que se orgulhava do seu programa de jovens pilotos, não tem simplesmente, tem basicamente ninguém. Tem o Lawson, e tem o Isaac Hadjar na Fórmula 2, né? E tem tem o espanhol, o Zé Maria, não vou lembrar o nome dele, tem outro piloto também na Fórmula 2 que está fazendo uma temporada muito ruim. Não tem o programa de jogos pilotos da Red Bull, que era motivo de orgulho, não tem ninguém, a canteira acabou. O que se fala muito que pela métodos draconianos de Helmut Marko é chamado de Darth Vader por muita gente dentro da Fórmula 1, principalmente entre os antigos jogos pilotos, né? Que o cara era meio não cego, né? Pois é, então, falando da força das equipes, a gente tem ainda a Red Bull com 373 pontos, vamos falar aqui dos construtores. Ferrari ainda mantém a segunda colocação com 302 pontos, mas logo em seguida vem a McLaren com 295. E a gente já tinha cantado essa bola que logo depois de Mônaco, a crescida da McLaren fez com que essa distância começasse a sumir e ela está muito pequena. Né? E agora Do a jeito gente que tem uma vai, Mercedes que a próxima corrida a McLaren vira. Continuar dessa Pois é, maneira. a gente tem ainda a seguinte situação, né? Próxima corrida daqui 2 semanas no Grande Prêmio da Hungria, ainda a gente vai mantendo aí o calendário na Europa. A gente tem uma Mercedes que é a quarta colocada, mas que nas últimas 4 corridas fez 2 pódios, 2 terceiros lugares e agora 2 vitórias, né? Terceiro lugar em Canadá e Espanha com o Russell e o Hamilton, e a Áustria e Grã-Bretanha também vitórias de George Russell e Lewis Hamilton, ou seja, ganhou ponto pra caramba, né? E agora está com 221. Né? E Se a a gente for Ferrari, considerar a distância para a Ferrari, é de conta de padaria, tá? Aproximadamente 80 pontos. Também não é nem um pouco difícil se a Ferrari não retomar o seu programa de desenvolvimento. Pegar, de repente, dar uns passos para trás para corrigir as rotas do desenvolvimento do carro, ela vai acabar não só sendo suplantada pela McLaren já na próxima corrida, como a Mercedes atualmente tem todas as chances, dado esse histórico das últimas 4 corridas, sobretudo das últimas 2, que foi a equipe vencedora, a gente tem uma Mercedes que também tem toda a chance de passar a Ferrari e fazer com que a Ferrari termine em quarto lugar esse campeonato.
Ah, E outra coisa, né, Lucas? A Ferrari, nas últimas 2 corridas, só marcou ponto com o piloto. Leclerc zerou em Áustria e zerou na Grã-Bretanha. zerou na Áustria, zerou agora em Silverstone. Realmente Não, tá não tá fácil, nada não, pô. fácil. Leclerc. Não, é a terceira já, porque em Montreal também ele zerou. Só que em Ele Montreal abandonou. com o seguinte, com o seguinte agravante que foi Então, um duplo abandono. O é, Sainz abandonou, teve isso. Mas o aquele Leclerc já veio de atropelo 3 zeros lá, seguidos. e o Leclerc também O abandonou a Leclerc, corrida. depois da vitória em Mônaco, veio 3 zeros seguidos. Sim, sim, fica realmente complicado. Um duplo abandono no Canadá, não pontuação do Leclerc na Austrália, não na Áustria, perdão, não pontuação dele em Silverstone. Então a Ferrari realmente está numa posição em que ela está muito combalida. A gente teve na Áustria aquele terceiro lugar do Sainz, que também foi uma coisa fortuita, ali de muita sorte, por causa do esfrega que o Lando Norris e o Verstappen promoveram nas últimas voltas, e que fez com que ele de quinto pulasse para terceiro e ganhasse um pódio. Senão a Ferrari ia estar zerada de pódio desde Mônaco. É uma situação que realmente começa a complicar ali pelos lados da Ferrari, e a gente fica se perguntando realmente se o Lewis Hamilton fez, né, o vencedor do É, Grande Prêmio, Lewis Hamilton, fez a escolha certa, porque agora a gente tem essa crescente da Mercedes e uma Ferrari que andou para trás. Ela fez o pacote de desenvolvimento da Emília-Romanha, né, o Imola, que eu ainda tenho San Marino na cabeça, me perdoem a cabeça do tiozão aqui, e fez um pacote de atualização na Espanha. Os 2 pacotes foram ruins, mas aparentemente o da Espanha é ainda pior que o de Imola. E fez com que a Ferrari realmente se perdesse no desenvolvimento do carro. Estava indo tudo certo. A Ferrari 2022, principalmente 2023, quando ela desenvolveu o carro, comia pneu de maneira doidada. Silverstone é uma pista que normalmente tem uma grande demanda de pneu. Só que a gente teve uma corrida, aquela que foi meso seca, meso molhada, nem teve tanta exigência assim dos pneus. Apesar de ter, por exemplo, situações como excesso de zelo do Max Verstappen, que botou pneu duro, e a gente olhava para aquilo e falava assim, mas pô, esse pneu, será que ele vai aquecer? Será que ele vai performar? Que a gente eu também viu pensei isso, vários exemplos. mas eu acho que o grande da questão foi que o sol abriu de tal maneira em Silverstone que a pista ficou tão quente que o pneu macio, o pneu duro era o mais apropriado que o macio. Eu até falei, Sim, o que sim. estava melhor carro era o Piastri, que estava com pneu médio. Mas Sim, que era o melhor compromisso entre isso. desgaste e Mas que desempenho. esquentou É muito, que a gente já o sol viu abriu exemplos forte. passados de equipes colocando pneu duro e o carro simplesmente não andar. A Parecia que o piloto Ferrari, estava Ferrari ali fazia com... muito isso, a A própria Ferrari. Ferrari fez isso durante o ano. Tá? O Oi, próprio Leclerc sofreu na Áustria por causa disso. Né? oi. Então a gente olhou aquele pneu branco ali, faixinha branca para o Verstappen, eu pelo menos olhei e falei assim, será que vai funcionar? Acabou funcionando, Muito bem. no sentido de que ele foi jantando aquela distância que o Hamilton tinha feito para ele, só que o Hamilton conseguiu ainda reagir a ponto de não deixar o Verstappen em posição de abrir a asa e receber a bandeirada, ou não receber a bandeirada do Brian May, julguem como quiser. O meu grande ídolo do Queen, eu sou um fanático do Queen, reservaram aí a honra para que o guitarrista Brian May desse a bandeirada, mas a bandeirada deu um delayzinho ali, acabou sendo só Foi mais para o pro Max Verstappen. Verstappen. Pois Faz parte. O Pelé foi então, pior. O Pelé foi pior. sim, sim, realmente foi Vamos muito pensar pior. positivo. Pois é, mas então, a gente não deixa de fazer o registro aqui, Brian May. Cara, a minha adolescência inteira foi ouvindo Queen, eu sempre gostei, queria ter visto eles no Rock in Rio de 85, num show que eles fizeram no Morumbi em 1980, eu nem era nascido, Rock in Rio 85, eu era criança de berço, não tinha nem dente, enfim, era um bebê de meses no Rock in Rio 85, mas assim, Queen, maravilhoso, sempre gostei, Brian May, só que o Brian May demorou um pouquinho ali, o Hamilton estava rápido É, demais, a gente já tinha o se Hamilton desacostumado a ajuda, ver o né? Hamilton tão rápido, É, aparentemente foi isso que aconteceu
com o lendário guitarrista Brian May na hora da bandeirada ali. Eu vou falar para você, João, cá entre nós, né, e entre os amigos aqui que acompanham o canal, eu já tô assim farto de celebridades convidadas para dar bandeirada. Tá? Não tá dando certo, não dá Não. certo. Tá? Eu estou falando do Brian May, repito, reitero, meu grande ídolo no Queen, um guitarrista maravilhoso, ser cada nota de um monte de música, né, de ouvido, assim, cada nota dos solos de guitarra dele. Agora, essa história de ficar convidando celebridade para dar bandeirada não tá dando certo, ou então você pega aquelas bandeiradas, a pessoa acha que é um cabo de vassoura, sabe, fica só chacoalhando ali, não tem aquele movimento, né? Não estou nem falando do Glenn Dix lá, da época de Adelaide, que era Aquelas um marbotagens lá, né? showman da bandeirada, Sim, né? Mas a bandeira sim. quadriculada é para ser dada com alegria, com aquela Estímulo. verve, com estilo, Mas, coisa que Lucas, simplesmente não vai acontecer com quem não é treinado, quem não é do métier. mas a MotoGP tá fazendo um negócio bem legal agora. Ultimamente, ela tá convidando crianças, né? Faz sorteio com crianças, e quem dá banho são as crianças. Lógico, tem um cara lá, um cara lá no conjunto da criança. Mas a MotoGP também é bem legal. São crianças que são, né, Não, aí até sorteadas. vai, né? Tem uma justificativa bacana e tudo mais. Eu Até confesso, bota iria Lucky, adorar dar uma bandeirada na Fórmula 1, seria um sonho de Lucky, criança, né? Lucky Fan, bota até esse Lucky Fan, não dá, e bota a criança lá e dá a bandeirada. É Mas bota muito legal. sorte nisso. É uma coisa que, quando a gente é criança e passa por experiência como essa, Não guarda o esquece. resto da vida. É uma coisa que fica na tua memória e você leva e fala assim: ó, eu estava lá, eu fiz, eu fui selecionado, eu tive essa honra, tive essa satisfação. Agora, celebridades dando bandeirada, ó, só tá dando ruim. Tá complicado aqui. Acho que qual foi? Teve um ano, acho que foi em 2018, que colocaram uma modelo para dar bandeirada, ela deu a bandeirada uma volta Também. antes. Convidaram o Tim Cook da Apple também, ele parecia que estava, sabe, não era um cara dando bandeira quadriculada, era qualquer outra coisa menos isso, sabe? Ele Acho que o Justin chacoalhando a Bieber bandeira também, né, lá de uma. também não tá com cara não vou nem falar a palavra aqui que é um canal de família. Não use metáforas do Ceará neste momento, por Melhor gentileza, não. peço. Em nome do decoro, Melhor não. não vamos usar metáforas do Ceará para fazer a devida pontuação aqui Do da Justin situação. Bieber. Bom, falamos um pouco do top 5 e a gente tem uma excelente sexta colocação do Nico Hülkenberg, que andou muito, mesmo no seco, no molhado. Também foi um cara que entrou nos momentos certos para pneus e conquistou uma excelente sexta colocação. Não muito longe do Carlos Sainz, tá? O Carlos Sainz chegou 47 segundos atrás, o Nico É porque o Hülkenberg Sainz chegou fez a parada para a melhor 55. volta. É porque o Sainz fez a parada para fazer a melhor volta na penúltima volta, por isso que ele chegou próximo. O que chama atenção foi a segunda semana seguida, né? Semana passada também foi sexto, o Nico Hülkenberg, né? Lógico, por todo. E novamente, né? Na semana passada ele ultrapassou o nosso querido Checo Pérez, né? E essa semana ele ficou claramente na frente das duas Aston Martin, né? E muita gente criticou, como é que a Sauber / Audi, né? Contrata o Nico Hülkenberg e tal, é um piloto velho, não tem pódio, mas ele é um cara que agrega bastante ainda. Né? Ele hoje está justificando não só sua posição na Fórmula 1, como uma posição futura na Fórmula 1. Lembrando que Sim. ele já é um veterano, né? Tá com seus 37 anos. 30 e vários, 37. tá? Ele Então, é de 87. 37, tá? Então, ele está justificando a sua posição e justificando o porquê que a Audi escolheu ele e não escolheu o Valtteri Bottas, que hoje é o último colocado da tabela, que a gente já destacou isso, né? Ele está no bumbum da tabela, veja só que coisa, para combinar com a vibe dele, ele ele está gosta no tanto dessa bumbum da parte. tabela, O tá? rabo da Pois vaca, é, né? é uma coisa que ele está no bumbum da tabela, vejam só que coisa. Mas realmente uma corrida muito destaque por um Nico Hülkenberg, segunda vez que ele chega nessa pontuação de sexta colocação, e isso faz com que ele, no campeonato, ele também esteja numa posição
interessante, porque ele está aqui na 11ª colocação, só um ponto do Lance Stroll. E a gente teve um Lance Stroll que chegou à frente do Fernando Alonso nessa Olha corrida aí, em rapaz. Silverstone. Que é uma coisa que acho que foi por isso que choveu, né? O Lance Stroll chegou na frente do Alonso. Se fosse o pódio, é que é um cometa, né? Basicamente. Ah, não, aí já é muita coisa, vem meteoro, não vamos por aí. É melhor não. Mas veja só a animação do Lance Stroll pela renovação do contrato dele Coisa tão com o Aston surpreendente, né? Martin, Uma coisa né? Que foi uma surpreendente, coisa esperava. muita surpresa Ninguém aqui. esperava. A gente já liga aqui, a gente só não coloca a caneta embaixo, né? Ironia mode on. Mas realmente o Lance Stroll fez uma corrida direitinho, tudo certinho, e chegou à frente do Alonso. Ele nos treinos já tinha sido destacadamente mais rápido que o Alonso, largou na frente e chegou na frente do Alonso. Ou seja, realmente uma corrida em que a gente está falando do Lance Stroll como um destaque positivo. Apesar de ter chegado atrás do Nico Hülkenberg, ele fez tudo certinho, uma 7ª colocação ali redondinha, tudo certinho, e à frente do companheiro de equipe dele que tem um histórico longo e pontual de massacres contra ele. Ainda bem que entrou, molhada, né? Sim, a gente sabe da competência do Fernando Alonso em pista molhada, ele já deu várias mostras dele em pista molhada. O grande destaque dele é aquela corrida na Hungria em 2006, isso já faz bastante tempo, estamos falando de 2006, mas a gente sabe da competência do Alonso na chuva. A Malásia 2012, que foi uma corrida também incrível do Alonso, mas esse fim de semana ele ficou atrás constantemente do Lance Stroll, não tem nem o que falar. Stroll mandando ver. A gente não sabe até que ponto isso é parte de um desânimo do Fernando Alonso diante da derrocada da Aston Martin. A gente destaca o Alonso como um cara que é guerreiro, que ele vai lá, ele é faca nos dentes, a gente sabe da competência dele, o quanto ele foi maravilhoso, o quanto ele foi excelente no ano de 2023, tá? Mas a gente não tá, assim, a coisa para o Alonso começou a ficar diferente, de forma que a gente não sabe nem se de repente ele também não joga tudo para o alto, se não vier um Adrian Newey para ser o contratado da Aston Martin, que atualmente parece ser o que a imprensa tem destacado como a futura casa do Adrian Newey, que ganhou força nesses últimos dias, sobretudo nesses últimos dias, a possibilidade do Newey desembarcar na Aston Martin. Primeira coisa que foi falado, que a decisão do Newey seria dita só em setembro, devido a um acordo dele com a Red Bull. E, em segundo lugar, tem se ventilado mais o nome dele na Aston Martin do que na Ferrari, o que era mais forte nas semanas passadas, mês passado, inclusive se falando que a esposa do Newey andou vendo casas para comprar ou alugar na Itália e que isso seria um indício fortíssimo, que realmente seria, mas a gente vê aí uma negociação que, primeiro, não foi batido o martelo ainda, e se o martelo foi batido em algum momento, a gente só vai saber lá em setembro. Também é um dos grandes mistérios aí para a Fórmula 1 2025, o paradeiro do Adrian Newey. A gente vê ali um Carlos Sainz que não sai da moita, e aí você já pode colocar a analogia completa na sua cabeça, e fazendo com que o mercado fique ali meio travado, fazendo com que não se saiba se ele vai para a Alpine, se ele vai para Williams, se o Ocon vai para Williams, se tem vaga. Se fala que o Ocon já está tudo certo com a Haas, né? Com a Haas, né? Que se falado dele na Haas. Que anunciou o Berman, então o Berman tem que começar a se benzer de hoje, né? Se for o Ocon, companheiro de equipe dele, porque realmente, né? Olha que não vai ser fácil a vida do garoto em seu primeiro ano completo de Fórmula 1. Se o Ocon for o companheiro dele, realmente... Só falta só confirmar, o Ocon já está tudo certo, e o Berman que se vire, né? 2025 vai ser o ano de fogo, um teste de fogo para o novato inglês. Mais um inglês, né? Pois é. O 20% da
Em 2025, 20% do grid em inglês. Parece que a gente voltou aos anos 60, né? Que só tinha britânico no grid, tinha ali um pouco de francês, um pouco de italiano, aquela monte de inglês e de escocês. Os escoceses eram melhores que os ingleses naquela época, né? Tinha caras como Jim Clark e Jack Stewart, não precisa falar mais do que isso, né? Dois gênios absolutos da história. Mais detalhes, né? Mas é isso. Tá? Terminando então a pontuação, para a gente já também fechar aqui a pauta do Grande Prêmio em Silverstone, a gente teve aí a 7ª e a 8ª colocações, Aston Martin, Stroll à frente de Alonso, e foi por isso que choveu. A gente teve 9ª colocação para o Alexander Albon, é a segunda vez que ele chega nos pontos, segunda vez que ele chega na 9ª colocação. E uma outra coisa que a gente já falou aqui, a gente já adiantou, o Tsunoda fechando a pontuação com a 10ª colocação. E veja só, o Logan Sargent ficou por um pouquinho de poder pontuar, ele chegou na 11ª colocação, mas de qualquer forma o Tsunoda andando bem à frente do Daniel Ricciardo, só na 13ª colocação. Sargent chegou na frente, ou seja, né, resumindo, chegou na frente do Daniel Ricciardo, do Charles Leclerc e do Sérgio Pérez, que foi, se não me engano, penúltimo colocado. Isso diz bem como é que só essa corrida... Joe, porque assim, vamos explicar também o quanto a Sauber está acéfala, porque assim... Pilotos. Começou a corrida, começou no seco, toda aquela previsão de chuva. Me chama o Guan Yu Zhou a 2 voltas antes de chover para ele trocar pneu de slick para slick. E aí o que acontece? Choveu pouco, ele já estava de intermediário, né? Daí ele pegou o intermediário tardio, ou seja, ele já sai com aquele déficit e depois ficou por lá mesmo. Ele tomou 2 voltas. Já é o pior carro do grid, a Sauber já é o pior carro do grid. Ainda me fazem esse manejamento tático para um de seus pilotos que, por enquanto, tem sido o piloto que tem andado mais. Né? Já falamos aqui da situação do Bottas. Então, assim, eu fico me perguntando em que momento que a Audi vai desembarcar, porque é uma equipe que está absolutamente à deriva. É uma equipe que não tem mais identidade. É uma equipe que, assim, Sauber é só um nome ali. É uma equipe tapa-buraco, sem um direcionamento, sem pilotos motivados, sem um desenvolvimento do carro. Estou me perguntando, assim, a Audi vai pegar esse caos inteiro, quando é que ela vai entrar e abrir a porta e começar a trabalhar? Porque a Sauber é uma equipe à deriva, uma equipe que está perdida em vários dos seus aspectos, para não dizer todos os seus aspectos. Eu acho o Guan Yu Zhou é outro piloto também que já está fazendo hora extra na Fórmula 1. Apesar de ele ser o piloto que está, em termos de resultado, ele está à frente do Bottas, mas você olhar as corridas, o Guan Yu Zhou está muito... Ele está andando... ele e o Sargent que vai chegar em último, e hoje nem isso, né? O Sargent bem na frente do Guan Yu Zhou, né? E falando em táticas mal feitas, né? Em gerenciamentos mal feitos, melhor dizendo, e dizer da Alpine, né? A Alpine trocou todos os componentes da unidade de potência do Gasly, tomou 50 posições de punição, lembrando os áureos tempos da McLaren Mercedes, da McLaren Honda, ele ia ter que largar em Brands Hatch. Do outro lado do Canal da Mancha, lá na casa dele, na França. Aí o Gasly quebra na volta de apresentação com... Rapaz, acho que não sei nem se o Flávio já pensou assim, meu Deus, que foi amarrar meu burro. Não, e o próprio Esteban Ocon fez uma corrida miserável, chegando na 16ª colocação, tomando 2 voltas também. Também na frente de quem? Na frente sujeito... de quem? Na frente pois na frente do Sérgio Pérez. Veja só que coisa. Ele ultrapassou o Sérgio Pérez na penúltima volta. Porque o momento que o Sérgio Pérez mais esteve próximo do Max Verstappen, ele tomando volta. E a câmera captou essa imagem, né? O Ocon ultrapassando o Sérgio Pérez. Sérgio Pérez, deixa a polícia defender mais. Pois faltou alguma coisa para a gente falar aqui, João? Só passando, né? Esse final de semana foi lançado o teaser do filme do Brad Pitt, né? Tem um sugestivo nome, muito criativo, né? Fórmula 1. Muito criativo esse nome, com certeza. Mas o que chama a atenção... F1, né? Tá ali, só F1, né? Não é nem Fórmula 1. Tá escrito F1 ali. O que eu acho interessante é que
eu me lembro que o Toto Wolff falou, acho que foi em Silverstone ano passado. Olha, para que 11 equipes? Um paddock já está muito cheio, não cabe uma dessa primeira equipe. Quer dizer, a Andretti não cabe, mas a equipe do Brad Pitt cabe, né? Pois é, né? É uma situação Enfim, que... a hipocrisia. É o cinismo do paddock que chancelado pela Liberty Media. A gente tem uma situação em que a entrada da Andretti como mais uma competidora seria absolutamente saudável, diante de Cadillac, situações GM. como Cadillac GM, poxa. a Olha aí. Cadillac desembarcando na Fórmula 1. Cadillac é um nome fortíssimo, tá? É um nome que tem um peso enorme. A gente vê o programa da Cadillac na Endurance como tem sido bacana. Tá? Cadillac que andou liderando voltas nas 24 horas de Le Mans, provou ser uma equipe, um projeto para a Endurance, né? O Hypercar da Cadillac ser muito sólido, muito bem projetado e que também disputa vitórias na IMSA americana, né, que é o campeonato de Endurance dos Estados Unidos. A WEC é mundial, a IMSA é da América do Norte, só que os regulamentos foram aproximados justamente para a gente ter a participação de competidores americanos em Le Mans, e a gente vê aí essa equipe parafernália com câmera e com um Brad Pitt sexagenário pagando de pilotão bonitão de Fórmula 1. Tá? Me desculpem a franqueza aí, aos que estão acompanhando a gente, os que já perceberam a minha franqueza em alguns momentos. Este filme não tem muitos elementos para dar certo. O Eu Drive não estou by Fórmula 1. otimista. Drive by Fórmula 1. Só, Pois é, vocês até aquela, lembram... tem até aquela história, né? Sai Sylvester Stallone com os seus 60 anos na época e entra o Brad Pitt, né? Até isso tá parecido, viu? Pois a gente já acompanhou o Sylvester Stallone, que também é um ídolo meu, já fez coisas maravilhosas para o cinema, mas que naquele filme que ele fez de Indy Kart foi um filme muito ruim. O resultado ficou muito aquém do que se Não, podia foi muito esperar, ruim. e eu Muito não ruim. tenho uma boa expectativa desse filme do Brad Pitt, que tem a Apple TV por trás e que tem a chancela da Liberty Media por Lewis trás, Hamilton, o Lewis Vivian Hamilton por trás como produtores. produtor. Eu não consigo. Olha, Não vai. não tô otimista. Também não. Não, e Olha, eu sabe que as não tô histórias que tem otimista. de E orçamento assim, fico estourado, sim. orçamento Assim, João, estourado. você matou a pau essa questão de eles terem espaço para eles no paddock e não ter um espaço para o Andretti. Realmente só revela o cinismo, a hipocrisia que reina aí entre os construtores de Fórmula 1 que não querem Andretti porque não querem dividir o bolo, a Liberty Media que também está jogando contra a entrada da Andretti, sendo que Andretti é um nome fortíssimo, Cadillac é um nome fortíssimo, General Motors é um nome fortíssimo, o próprio Michael Andretti e o Mario Andretti são nomes que Mário, são de pelo amor de Deus. reconhecimento internacional do automobilismo. O Mário, então, nem se fale, né, é um campeão dos dois Do lado do continentes, Atlântico. dos dois lados do Atlântico. Realmente dói ver o Mário Andretti sofrendo porque Andretti não entra na Fórmula 1. Ele falar que está de coração partido porque chega um cara, um burocrata como esse Greg Maffei para dizer na cara dele que ele está fazendo tudo para que Andretti não entre para a Fórmula 1, ou seja, é um cinismo e uma hipocrisia que fica aflorado quando você vê aí uma equipe de produção de um filme que eu acho que não vai dar certo, tem espaço no paddock e não tem espaço para mais uma competidora. João, você matou a pau. Essa é a melhor forma da gente poder encerrar esse Grande Prêmio de Silverstone, mais uma vez, assim, celebrando essa volta do bom Lewis Hamilton, o ótimo Lewis Hamilton que a gente conhece, de grandes resultados, de títulos mundiais, de devorar números na Fórmula 1. A gente fica contente de ver esse Lewis Hamilton em forma. E a gente fica realmente se questionando quando o Lewis Hamilton não está performando, de quem é a culpa. A culpa é sempre do Lewis Hamilton, porque ele sempre é capaz de, quando os ventos estão favoráveis, de performar maravilhosamente como ele fez hoje em Silverstone, sabe? A gente fica torcendo para mais exibições excelentes de Lewis Hamilton e que isso deixe o campeonato ainda mais variável, mais variado também,
como está sendo, né? Como você mesmo destacou, João, 6 vencedores aí de Grand Prix. E a gente sabe que o título muito provavelmente vai ser do Max Verstappen, mas a gente está assistindo uma Fórmula 1 2024 que a gente está vendo variedade, a gente está vendo diversidade. Muito acima da expectativa. Sim, sim. Principalmente por causa do horroroso 2023 que a gente teve, e que a gente muitas vezes acompanha uma continuidade, né? Quando a gente tem hegemonias muito fortes, a gente costuma ter uma continuidade dessa hegemonia até que alguma coisa quebre um paradigma. Mas, dada a continuidade do regulamento, que vem desde 2022, sendo só ajustado pontualmente, não tem aquelas mudanças radicais, a mudança radical teve de 2021 para 2022, e isso afetou demais a Mercedes, a gente sabe disso. Desde então, a gente não teve uma quebra de regulamento, e é o que normalmente faz chaveia as mudanças de hegemonias, mas a gente viu o fim da hegemonia da Red Bull. Max Verstappen vai ser campeão mais uma vez? Vai ser campeão mais uma vez. E com antecedência. É muito difícil tirar. E com antecedência, muito provavelmente. Sim, sim, porque ele tem pontos que os outros não conquistaram ainda. A gente vê uma Fórmula 1 muito mais diversa, mas um Verstappen que já tem vitórias e pontos que ninguém tem ainda. Ele tem uma gordurinha muito boa para queimar, assim, uma gordurinha de picanha uruguaia. É uma coisa assim, uma gordurinha maravilhosa para ele poder queimar. Agora, Lucas, se a gente no começo do ano se perguntava se a Red Bull ia vencer todas as corridas, a pergunta é: quem será o 7º vencedor? Né? Será que a Red Bull vai conseguir continuar vencendo? Porque agora a gente tem uma Mercedes na equação, que era uma coisa que 2 corridas atrás a gente não tinha. A gente tinha uma Mercedes e falou assim, putz, olha só, eles estão chegando no pódio, olha só que bacana. Deu uma recuperada. E agora eles estão disputando vitórias. Vai que a Ferrari também começa a ganhar, não sei. De repente a Ferrari começa a desabrochar e vencer novamente. Eu acho, a Ferrari ela tem que voltar no caminho correto do desenvolvimento do carro. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer, sim. Isso não é impossível. Então, sem dúvida nenhuma. É o que eu sempre falo. O grande problema da Aston Martin é que ela tem apenas um piloto para desenvolver o carro. Hoje a Red Bull tem apenas um piloto para desenvolver o carro. Ela não conta com o Sérgio Pérez, por toda a situação, todo o contexto que a gente já conversou aqui. Então a Red Bull ela está numa situação bem complicada. Eu acho que para 24, ok, tá tranquilo. Pode até que seja campeão mundial de construtores, eu não acho impossível. Mas para 25 o negócio tá muito agradável por lado de realmente das lebas de Christian Horner, não, viu? De repente a gente dá boas-vindas a uma Fórmula 1 2025 ainda mais bagunçada em termos de power ranking, digamos assim, né? De forças, de equilíbrio de forças na Fórmula 1. Esse ano de 2024 pode ser um trailer de uma temporada espetacular para 2025. A gente fica na torcida que sim, ao mesmo tempo que eu fico aí negativo, pessimista para esse filme do Brad Pitt aí, 60 pagando de bonzão de piloto. Pois é. Então, se for considerar a idade do Brad Pitt, ele era para ter sido piloto na virada dos anos 90, ali no meio dos anos 90. Tá? Isso seria uma idade compatível. Pois é. Por exemplo, vamos olhar, o Senna teria 64, o Brad Pitt tem 60 e quanto? 2? Então o Schumacher o Brad Pitt tá com 60 raso, não é? 60? Ele tá com 60. Vou até abrir a Wikipedia aqui, vamos aproveitar que quem sabe faz ao vivo. Porque vamos lá, o Schumacher tá com 54. O Schumacher o Brad Pitt vamos lá, o Brad Pitt é de 63, ele já fez 60. Tá? Ele está com 60, raso, tá? Ele é de dezembro de 63. Vai fazer 61 ainda, então assim Tá, mas ele é mais velho que o Michael Schumacher, ele, assim, tem uma idade que, cara... eu acho que a idade, se for considerar... é a idade do Alesi. O Alesi ele fez 60 anos agora. O Alesi é de 64. Ele surgiu em 89, o Alesi.
Já com 25 o anos. Brad Pitt, se ele fosse piloto de verdade, ele teria surgido aí na temporada 88, 89, Final da década de 90. 80, final da década de 80, porque não chegava tão cedo, né? O Alezinho chegou com 25, então. Pois é, Ele... então, gente, isso é para a gente dar uma dimensão de que o Brad Pitt, assim, é um baita de um ator, já fez vários filmes, é um cara que é aclamado por Minha prima era Hollywood, etc e apaixonada tal, por mas, ele, era o crush da minha prima. Mas tá querendo pois puxar é, tá? mas vamos aos fatos. Ele está com 60 anos de idade, tá? Isso é coisa de Louis Chiron, lá atrás, nos anos 50, Nem tá? Fanjo, O viu? Fanjo Fangio, quando não. abandonou, Ele o tinha Fangio, quando 47. aposentou, estava com 47, exatamente, É, tá? Por mais 47. que hoje tenha exercício, é cirurgia plástica, é Colágeno. alimentação, é macrobiótica, é colágeno, sei lá mais o que, né? Estica a cara, né? Estica a pele, bota o elástico atrás. Tem essa brincadeira, né? O Você Hamilton, estica a né? Será que pele, aquele negócio é para puxar a pele dele? Será? Agora fiquei na dúvida. Né? bota o elástico, sabe? E a gente sabe de todos os tratamentos estéticos, cirurgia plástica, alimentação, exercício, né? Vida Todas as saudável, seja lá o que for, reticências ágeis. tá? Mas ele tem 60 anos, gente. Ele teria estreado na Fórmula 1 em 89, 90, Não, 91, mais cedo, viu? 88, sabe? Ele, 87, ele seria 88. contemporâneo aí de um Alesi, do Berg, ele ia chamar o Thierry Patrese de Boutsen. tiozão ali, mas ele ia estar Thierry junto no circo, Boutsen. sabe? É exatamente. Então, é uma coisa assim, bastante complicada. Vou até Ivan pegar uma Capelli. curiosidade aqui. Quer ver que Ivan eu Capelli. vou abrir mais um site aqui antes da gente terminar, né? Que ele tem um calendário assim de tudo que aconteceu na Fórmula 1, que é um site chamado Chicane F1. Estou abrindo ele aqui. Ele tem uma seção chamada All Time Calendar, que é um calendário para tudo. Eu vou ver os pilotos que nasceram em 63 aqui. Eu tô abrindo aqui a publicação, porque a gente já lembrou do Alesi, que seria um contemporâneo dele, tá? Certeza. Seria certamente um contemporâneo do Brad Pitt. Estou tentando abrir aqui o calendário perpétuo aqui do Chicane F1, ele tá demorando um pouquinho para abrir. Mas assim, o importante é dizer que Deixa eu procurar aqui. a gente tem elementos para esse filme. Consegui abrir aqui. Estou indo para o ano de 63 e a gente tem pilotos nascidos em 63 como Jean-Marc Gounon, Olha Fabrício aí. Barbaza, o Maurício Gugelmin é de 63. Olha aí. E há Eles estão quanto em tempo o 88. Gugelmin não está Eles estão em aposentado? 88. Então, o Gugelmin, 88. Stefano 88. Modena, estreou em 87 ali, foi substituto do Patrese na Braba. Ivan Capelli é de 63. O Kyo Katayama é de 63. E o Katayama já estreou na década de 90. Acho que foi em 92. Já estreou com 29 anos. O Katayama então. 92. Henrique Comar é de 63 também, sabe? Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos ver se a gente pega mais alguém. São esses pilotos, tá? E de 64, considerando que, ele foi... o Brad Pitt é de dezembro de 63. Em 64, a gente tem pilotos como Alex Caff, tá? Nicola Larini, Martin Donnelly. São pilotos que são de 64. André Chiesa, era o suíço lá, apareceu pouco. O próprio Jean Alesi, que a gente já lembrou, que era de 64. Johnny Herbert é de 64 apareceu também. Até Johnny Herbert, semana aqui. Ele até apareceu no paddock no fim de semana, pois é. Ele já tá bem tiozão, né? Pois é. O barrigão. O Eric Bernard é de 64 também. Henrico Bertaja, que é um piloto lado B ali, né? Que não, você só falou, não, vamos. Ele falou muito lado B aí, viu? Tô avançando, tô indo para 65, tá? Em 65 nasceu o genial Gregor Wojtek, também o lado B, estreou lá em 1989, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Ed Irvine é de 65. Há quanto tempo o Ed Irvine não está aposentado, gente? Meu Deus do céu. Estamos avançando o tempo aqui. E ele está em 93. Com direito a tapa de Irvine em 63, tá? Olha só, já estou entrando em 66. Mark Blundell é de 66.
tá? Só para a gente ter Marco mais Rubel aí se aposentou, se não me engano, em 2001. Faz 23 anos que ele Pois se é, aposentou. o Olivier Panis é de 66 também, tá? É um cara que também saiu da Fórmula 1 há muito tempo, teve ali um segundo tempo na Fórmula 1. O próprio Alessandro Zanardi, coitado, tá hospitalizado até hoje. Ele é de 66 também. Mika Salo, tá? Sabe quem é de Deixa eu ver 66? aqui. Sabe quem é de 66 saiu da Fórmula 1? Romário. Porque ele é senador. Pois é, veja só que E coisa, nosso né? contemporâneo do Brad Pitt aí, vamos ver. O próprio Então, Brad e a Pitt gente tá bem, avançando no porque tempo, ó. se você olhar bem, 30 anos atrás, ele já tá com 30, ele ia fazer 30 anos em 94, cara. Tá bem, viu, cara? 93, O Bredão tá bem, de o Bredão 93 da. para 94 eu já teria 30 anos, ou seja, não seria nenhum garotão em 94. O É, Bredão é, é, tá em forma, viu, cara? pois é, ele é contemporâneo desses caras, né? Ó, vou pegar aqui, nascidos em 62, vou puxar um pouquinho antes, aqui, nascidos em 62, você não vai acreditar, Michael Andretti é nascido em 62, Olha aí. Ó, tá? mas quando ele se aposentou, acho que foi em 2007, 2008. Aí, o Brad Pitt pode se inspirar no Michael Andretti. Tudo bem que ele não pode falar Michael Andretti na frente da Liberty Media, que ele apanha, né? Isso aí está fora de questão, mas ainda em 62 nasceram Gabriele Tarquini e Emanuele Pirro, dois italianos aí que não É, deram certo na Fórmula 1, mas tiveram carreiras mas, muito ou seja, quando o Brad Pitt, frutíferas. se o Brad Pitt tivesse corrido com o Tarquini ainda era cabeludo. Pois é, Tarquini ainda tinha cabelo, Já tinha né? cabelo. O Pirro não tinha vencido as suas provas em Le Mans, então é É, uma situação que a gente só está ilustrando aqui, gente, que não dá. a gente tem Não dá. elementos, então, a gente tem elementos para achar que o filme, assim, a gente não tem muita Não vá com expectativa positiva em cima do filme. expectativa. A Não gente vá. gostaria de ser surpreendido positivamente, né? A gente gosta de automobilismo, a gente gosta de filmes que tratem do E automobilismo. chama atenção, né? Bota pra Eu Fórmula 1. sou assim, eu estudei aproveitei para estudar em profundidade filmes como Le Mans e Grand Prix, né, que são da década de 60 e 70, respectivamente. São filmes maravilhosos, são dois filmes referência quando a gente fala da sétima arte, retratando o esporte a motor. A gente gostaria muito de ser, claro, surpreendido positivamente. Acho que. Vamos ver, né? Vamos ver, Lucas. Vamos ver. Vamos torcer que não seja um Drive em 2 a missão. O Sylvester Assim, Stallone gostava, né? Era Rambo 1 e Rambo 2 a missão, né? Que o Brad Pitt, no lugar do Sylvester Stallone, faça Drive em 2 a missão. Versão Fórmula 1. Veja, por exemplo, a franquia Rock, que era do Stallone, né? A gente falando do Stallone, que fez esse filme horroroso de Indy. Rock 1 e Rock 2, a sequência é maravilhosa. Tá? Rock foi um filme que ganhou Oscar, e o Rock 2 foi uma sequência muito bem feita, muito bem planejada, Agora, tá? dos Para ter a 4, eu gostei muito do revanche. 4. Tá? Do 4 é Então, o mais marcante. o 4 para mim o Rock já virou super-herói, não vamos entrar na seara aqui, mas assim, para mim o Rock mesmo é Rock 1 e Rock 2, tá? Da franquia, tá? Mas eu acho que a gente termina bem, a gente acabou saindo até um pouco da pauta, né? O amigo que está acompanhando a Vai gente aqui, o entender. entusiasta, vai entender, porque a gente não deixou de trazer elementos diferentes, né? Falando aí dos contemporâneos de Brad Pitt e onde ele estaria na história como um piloto de Fórmula 1 em uma idade regular. Pô, Alonso está com 43. Ele teria 43, ele estava com 43 em 1990 Não, não, 2007. 2000, 2007. 2007, tá? O ano da história de 2007. Lewis Hamilton. Ano da história de Lewis Pois Hamilton. então, veja só que coisa, né? Bom, torçamos para que a gente seja surpreendido positivamente, pessoal. É isso. João, obrigado mais uma vez aqui pela parceria nossa, aqui nos nossos vídeos das segundas-feiras. Com essa consideração, a gente encerra aqui mais um vídeo do GP Total. Meu muito obrigado, não só ao João, a todos que acompanharam aqui. Se você curtiu o conteúdo,
deixe sua curtida, assine as notificações, acompanhe os nossos vídeos, não só os que vão ao ar nas noites de segunda-feira, como nossos cortes também. A gente pede que vocês assinem as notificações para que vocês saibam o momento dos cortes quando a gente divulga, e também que vocês compartilhem esse conteúdo para quem vocês acreditam que vai gostar do nosso conteúdo. Aqui a gente fala sobre análise, a gente fala sobre história, a gente tem os nossos entrevistados sempre super especiais, a gente vai trazer mais gente ainda durante o ano. É o que a gente gosta de fazer, é o que a gente tem assim um super carinho para a gente continuar fazendo toda semana, a gente poder ter conteúdo diferente aqui. As noites de segundas-feiras com o conteúdo inteiro e os nossos cortes durante a semana. Não só isso, a gente tem, claro, as nossas redes sociais e o site do GP Total, que está lá desde 2001, trazendo velocidade e automobilismo para quem gosta do assunto. É isso aí, gente. Esse é o GP Total. Grande abraço a todos e até a próxima.